Pode se colocar de pé. Feche os seus olhos nesse momento e nós vamos adorar ao Senhor. Nós viemos aqui nessa manhã para engrandecer ao nome daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o amado das nossas almas. Feche os seus olhos, comece a agradecer ao Senhor por essa manhã. Comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Comece a agradecer a Ele pela presença, pelo amor que Ele tem derramado sobre você. Comece a adorar ao Senhor nessa manhã, a prestar um culto consciente ao Deus Todo-Poderoso. Abra os seus lábios, meu querido. Comece a dizer para Ele o quanto você o ama, o quanto você anseia pela presença dEle neste lugar. Convida Ele para estar aqui nessa manhã. Ah, Senhor, nós Te adoramos. Nós queremos, Senhor, colocar nossos corações diante do Senhor. Queremos Te convidar para que o Senhor seja bem-vindo neste lugar. Enche esse lugar com a Tua glória, com a Tua unção, Senhor. Isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. O inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Nós te adoramos, Deus. O que nós podemos dizer para o Senhor, Deus? Esse é o nosso desejo, de nos prostrarmos diante do Senhor, chegarmos diante do Senhor, nos dobrarmos, nos jogarmos diante do Senhor e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem é Deus como o Senhor? Quem é Deus como o Senhor? Grande, grande, grande é o teu nome, Pai. Nós poderíamos cantar e adorar o Senhor. Nós queremos cantar e adorar o Senhor. Nós nos reunimos aqui nessa manhã, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Essa reunião, uma reunião onde nós queremos te cultuar, adorar, dizer que sem o Senhor não somos nada e nem ninguém. Paizinho, és bem-vindo aqui. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo aqui. Passeia entre nós, sonda nossos corações, fala conosco, ministra sobre nossas vidas. Sem o Senhor, eu costumo dizer que essa nossa reunião é comparada a uma reunião qualquer, uma reunião de botequim. Mas com o Senhor, tudo muda, tudo é diferente. Com o Senhor, essa é a nossa expressão de gratidão, de adoração, de culto ao Senhor. Com o Senhor presente, Espírito Santo de Deus, os milagres acontecem, as vidas são transformadas. Nós conseguimos chegar à tua presença, nós conseguimos entrar nos santos dos santos, como uma expressão. Nós temos livre acesso ao Senhor. Pai, com o Senhor, ó Espírito Santo de Deus, esse é um momento em que nós esperamos por toda a nossa vida. Por isso, vem sobre nós. O Senhor está aqui, nós podemos ver, ouvir e sentir o Senhor. Então, nos faz abrir nossos corações ao Senhor. Ministra sobre a tua igreja. Ministra sobre a tua igreja, Espírito Santo de Deus. Ministra sobre a tua igreja. Que nessa manhã não seja só o entrar pelas portas desse templo, mas seja entrar, ó Deus, e depositar a nossa vida na tua presença. Entrar na tua presença. O Senhor é grande, temível, grande, grande, grande. É o Senhor, e muito digno de louvor. Por isso nós te adoramos e mais uma vez aplaudimos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Graça, paz e misericórdia do Senhor. Esse é nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, não é? Vamos fazer isso com todo o nosso fôlego. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E hoje nós vamos fazer isso, agora de manhã. Então se prepare, Deus vai falar conosco e Deus vai falar com você. Amém? Pode se assentar, nós teremos nossas comunicações.
almoço informativo com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Você que ainda não é batizado, o que lhe impede? Queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desta grande bênção. Procure o Ministério de Integração ou ligue no telefone da igreja 3041 44 44 para fazer a inscrição em nosso curso de batismo. As aulas são gratuitas e você não pode ficar de fora. E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado neste mês. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, convidamos você a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente. Venha fazer parte de nossa história. Passe no balcão, ali no hall da igreja, ou ligue no nosso telefone. Domingo que vem é dia do quilo e do meio quilo. Os adultos podem trazer seus alimentos e depositarem no local específico no hall da igreja. E as crianças também podem participar no seu dia do meio quilo, entregando seus alimentos no segundo andar. Venha, participe e incentive seu filho a participar também. Essa é uma ação de todos para todos. Já estão disponibilizadas as revistas para as crianças usarem no Mini durante o segundo semestre. O tema é Chamados e Respostas, onde o princípio primordial a ser aplicado será o andar com Deus e quem atender ao seu chamado aprenderá como caminhar diariamente com Ele. Para que pais e filhos caminhem na mesma direção, é preciso adquirir o kit contendo uma revista para o responsável e outra correspondente à faixa etária da criança. Os estudos da nova revista terão início no próximo sábado, dia 9, e desejamos que todas as crianças possam, juntas com seus pais, crescerem no conhecimento da Palavra de Deus. Mais informações sobre o conteúdo e venda no segundo andar. Se você participa ou já participou de algum grupo vocal, coral, grupo masculino ou feminino, quarteto, backing vocal e tem desejo de voltar a cantar, convidamos você a participar de uma reunião para a apresentação do novo projeto Coral Canto Grande, sábado que vem, dia 9, à 1h30 da tarde. Os requisitos são ter conhecimento básico de técnica vocal ou ter alguma experiência com coral e passar por uma avaliação técnica, além de ser membro da nossa igreja e preferencialmente estar em célula. Venha, participe, exponha suas ideias e ajude-nos com sua experiência. Vamos juntos unir nossas vozes para exaltar aquele que é digno de todo louvor. A Rede Uni convida a todos os jovens de nossa rede de células para o maior e melhor retiro de nossa história, que acontecerá de 15 a 17 de agosto na colônia de férias, que foi fechada exclusivamente para a nossa rede. A palavra e o louvor ficarão por conta de Davi Passamani, autor das músicas Ressuscita e Rede ao Mar, e também louvor com New Hope, além de um mega show com a banda Disco Praise. Tudo isso por apenas R$ 180, simplesmente imperdível. Mas atenção! A Rede Uni já tem 400 pessoas, mas apenas 200 vagas para o retiro. Corra e faça sua inscrição hoje mesmo. Rede Uni, amando e servindo a Deus e as pessoas. Vem aí mais uma edição do Bazar Beneficente do Projeto Nova. Serão vendidos produtos artesanais e roupas novas e seminovas. O bazar acontece no dia 12 deste mês, uma terça-feira, a partir das 14 horas, no hall da igreja. Colabore doando itens a serem vendidos e também comprando outros. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim está escrito na Bíblia e no meu coração de criança também. Na igreja tem um espaço preparado para atender crianças que acabaram de nascer até a idade da pré-adolescência. Um lugar cercado de muito carinho. O Ministério Infantil. No Mini, a alegria de estar aprendendo a palavra de Deus nunca termina. Além de várias atividades aos sábados e domingos, acontecem momentos de muito aprendizado, também em dias da semana. É preciso que pessoas compromissadas ocupem lugar dentro dos coletes coloridos do Mini e tenham a honra de contribuir com o crescimento do reino do Senhor, ministrando em nossas vidas. Para que isso aconteça com excelência, o Mini promoverá a capacitação de facilitadores.
dos dias 7 e 8, das 19h30 às 21 horas. E dia 9, das 9 horas às 11 horas da manhã. Não deixe esse espaço vazio. Participar é um presente de Deus para você e para as crianças também. Nesta terça-feira, dia 5, tem Tadel. Será o nosso primeiro Tadel semanal, pois a partir de agora teremos Tadel toda terça-feira, às 7h30 da noite, aqui na igreja. E este primeiro Tadel será especial. Estará conosco o pastor Domingos Jardim, da Primeira Igreja Batista em Marília. Então, atenção, coordenadores, supervisores e líderes de células. Venham e tragam suas células. O Tadel é para todos nós. Esperamos vocês! Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Bom dia, graça e paz do Senhor, amém? Mais um domingo gostoso para a adoração ao Senhor, junto com os nossos irmãos e com as nossas crianças, né? Uma igreja apaixonada por Deus, por pessoas, e essas pessoas são crianças também, amém? E nós estamos na nossa última lição sobre a vida de Paulo, em Atos, né? E hoje as nossas crianças vão aprender o princípio de que nós devemos testemunhar sempre. Sempre, sempre é o nosso tema de hoje. Então, em todo tempo nós devemos testemunhar. Paulo, ele estava viajando como missionário, levando a palavra de Deus. Ele foi preso, lá ele testemunhou da palavra de Deus. Ele encontrava as pessoas, ele falava da palavra de Deus. Estava diante das autoridades, falava da palavra de Deus. É isso que nós vamos mostrar às nossas crianças. Que todo em qualquer momento nós devemos estar testemunhando, falando daquilo que nós temos vivido, de Jesus na nossa vida, falando desse amor de Jesus às pessoas. E quanto maior o nosso investimento na vida desses pequenos, maior vai ser o resultado de uma adolescência firme com Jesus, de famílias estruturadas, de uma sociedade melhor. Quanto maior o nosso investimento agora, uma liderança forte, vai depender do nosso investimento na vida dos nossos filhos, agora das nossas crianças. Amém? Então, vamos realmente investir a palavra de Deus. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos ter a nossa capacitação agora. Começa quinta-feira. Então, se você quer saber como realmente ensinar esses pequenos na sua célula, aqui na igreja, na sua casa, você pode vir participar da capacitação. Vamos todos juntos falar o versículo de hoje. Mas, até hoje, Deus tem me guiado. E por isso estou aqui trazendo a sua mensagem. Atos 26, 22. Estenda a sua mão e clame ao Senhor agora pela vida desses facilitadores e pela vida das nossas crianças. Paizinho querido, na tua presença nós continuamos. Te adoramos pela beleza da tua santidade, por aquilo que o Senhor é, porque tu és santo, perfeito, Deus amoroso, Deus que tem nos protegido, tem nos cuidado a cada dia. Pai, nós te louvamos pela vida de cada um desses facilitadores, pela vida da sua família. Te louvamos, ó Deus, pela vida das nossas crianças, pré-adolescentes, que têm sido, ó Deus, ensinados na tua palavra. Deus, nós queremos ver essas crianças e pré-adolescentes sendo testemunhas do Senhor por onde eles forem, seja na escola, seja no brincar no condomínio, seja, ó Deus, nos passeios, nas festinhas, em todo e qualquer lugar que eles forem, nós queremos que eles entendam que eles são testemunhas do que eles têm vivido contigo, ó Pai. Por isso nós clamamos que o Senhor venha com o teu Espírito Santo e, ó Deus, e nos capacite, nos enche, ó Deus, realmente da tua palavra, da tua presença, para que nós possamos transbordar a outras vidas. Paizinho, nós pedimos como pais, ó Deus, sabedoria do Senhor, ó Deus, diante deste mundo, ó Deus, que tem tentado infiltrar tantas coisas que são fora dos teus princípios. Pai, nos dá força para que nós possamos ser firmes com os teus princípios. Mesmo quando a sociedade prega que é tudo normal, nós precisamos clamar, ó Deus, e mostrar aos nossos filhos que é a tua palavra que é normal. Pai, nos usa, Pai, nos capacita a tua igreja, os avós, os pais, cada um. Nós pedimos realmente a tua direção e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes, depois as crianças.
aí, irmãos, uma salva de palmas linda para essas lindas crianças e pré-adolescentes, para os monitores, para os responsáveis pelo domingo. Amém. Pode abaixar, pode sentar-se, irmãos. Abaixar-se, não, pode sentar-se. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você está aqui. Deus tem algo muito gostoso para falar ao seu coração hoje sobre a pessoa, a identidade do Espírito Santo, a companhia do Espírito Santo e muito mais. Queria fazer rapidamente duas comunicações, duas ênfases. Primeiro que Tadel, terça-feira. Quem está em célula, quem faz parte de uma célula, levante a mão. Isso, ok. Então todos vocês estão convocados para terça-feira, 7h30 da noite, o Tadel, com a presença do pastor Domingos Jardim, o meu discipulador amado, pastor titular da Primeira Igreja Batista em Marília, estado de São Paulo. Olha só, a experiência com o Tadel semanal em Marília. O Tadel começou com 80 pessoas, menos de 3 anos. Hoje tem 1.300 pessoas toda terça-feira. Começou com 80, hoje 1.300 pessoas no Tadel. O Tadel, irmãos, ao invés de um peso, como o diabo pode estar falando com você, puxa vida, mais uma coisa, não. É lugar de você se reabastecer, ser fortalecido, ser instruído, e nós vamos, no nome de Jesus, ter grandes vitórias a partir do Tadel, toda terça-feira. Esta é especial, traga todos os membros da sua célula, todos estão convidados, vai ser um tempo muito, muito, muito especial. Segundo comunicado, é que aqueles que pretendem se inscrever para fazer o curso de formação ministerial, com ênfase em célula, pequeno grupo e discipulado, no Seminário Batista, as aulas começam amanhã, quer dizer, o tempo já passou, corra lá, mesmo que você não tenha condições de efetivar a sua matrícula com financiamento, deixe lá um cheque, faça converse lá com a diretoria, porque amanhã já teremos a aula magna às 19 horas no templo da Quarta Igreja Batista, e o preletor será o pastor Mauro Clementino da Silva. Todos são convidados. Pastor Jefferson, será que nós temos outros convidados aqui na igreja? Vamos ver. Eu estou com uma grande expectativa do Tadel, viu, pastor Gilson? Rapaz, vai pegar fogo, Tadel, irmão. Você quer participar? Quer fazer parte da história, né? É o que tem. Olha só. Nós todos ficamos alegres quando pessoas vêm à nossa casa. Pelo menos eu fico alegre. E na nossa casa, a igreja, nós queremos saber, celebrar com você, apertar sua mão, dizer que você é importante, que é gostoso ter você aqui. E eu gostaria de saber, se você também não ficar vermelho igual essa cadeira, que você ficasse em pé um momentinho só. Se você veio pela primeira, segunda, terceira vez, você pode ficar em pé um pouquinho? Quero te cumprimentar, quero saber quem é. Não veio? Vamos lá, eu acho que deve ter mais pessoas que estão aí e não estão se sentindo à vontade. Você pode ficar em pé? Então vamos lá. Irmãos, essa é a grande oportunidade que nós temos de trazer pessoas. Traga uma pessoa, passa na casa dela e fala assim: olha, eu vou levar você a um culto abençoado hoje. Você vai escutar pastor Jean falando sobre o Espírito Santo. Rapaz, que palavra! E você pode trazer visitantes para que nós possamos fazer isso, abençoar outras pessoas também. E nós vamos louvar ao Senhor cantando, louvando ao Senhor, não é isso? Adorando, deixando nosso coração falar com Deus. E nesse primeiro cântico, nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. E aí eu quero uma atençãozinha especial sua, você que vai nos ajudar a ministrar a ceia. Durante esse momento, você já pode vir e subir à plataforma e se assentar aqui ou ficar em pé, para que nós possamos adiantar um pouco o nosso item, tá certo? Então vamos adorar o Senhor, e você que vai nos ajudar com a ceia, venha junto também.
mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Dá um glória a Deus comigo. Mas um glória a Deus assim, glória a Deus mesmo. Esse foi meio esquisitinho. Vamos lá, glória a Deus. Amém. Quem participa da ceia, meu irmão? Aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo, aquele que está em comunhão com a sua igreja, aquele que hoje confessa seus pecados a Cristo. Então, durante esse cântico, os irmãos vão estar servindo. Eu queria te levar a uma reflexão, tá? Nós vamos adorar o Senhor, cantar louvores ao Senhor, e vamos participar da ceia do Senhor. Amém?
Mesmo quando falho, eu sei me amas, presentes a me cercar em todo tempo. Eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, não houve. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca
como é que a gente não pode deixar de se dobrar diante desse Deus Altíssimo, não é? Amados, hoje nós celebramos a ceia do Senhor. E eu sei que há um grande engano, aonde as pessoas dizem, e algumas pessoas dizem, olha, se você não está em condições, não tome da ceia. Mas eu quero abrir os seus olhos, porque a orientação bíblica é: conserte-se e tome da ceia. Amados, não há nada mais precioso do que o sangue de Jesus Cristo. Não há pecado maior do que o sangue de Jesus Cristo. Então, quando nós chegamos diante da ceia, nós precisamos lembrar que fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, esse é o momento de nós pegarmos o cálice, pegarmos o pão, olharmos para os céus e dizermos: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, sabe as coisas que eu tenho feito, mas Deus, eu quero consertar, eu quero arrumar, e aí tomar coragem, e não deixar Satanás insuflar o seu coração, mas dizer: eu me arrependo, e eu te confesso, e falar para o Senhor aquilo que Deus tem falado para você falar. Salmo 139, 23 e 24 tem sido uma bênção na minha vida, vocês não sabem quanto. Eu chego todos os dias diante do Senhor e falo: Senhor, se alguma coisa na minha vida não te agrada, me mostra. E Deus tem me mostrado. E eu quero te levar a esse exercício agora. Diga: Senhor, se alguma coisa não tem te agradado na minha conduta, me mostra. Isso leva aqui, Davi podia dizer para Deus assim: Deus, tem alguma coisa que eu não sei, que não está te agradando, por isso, me mostra. E Deus vai te mostrar, e você vai confessar. E essa ceia vai ser a ceia em que você vai tomar diante da presença do Senhor. Não que outras você não tenha feito, mas essa você vai confessar os seus pecados e dizer: eu quero consertar. Se a pessoa está aqui, conserte com a pessoa agora. Se ela não está, faça um firme voto com o Senhor e diga: saindo daqui eu vou ligar para ela, saindo daqui eu vou procurá-la, saindo daqui eu vou resolver. Porque o que o diabo quer é que você se afaste e diga assim: não vou ser hipócrita, minha vida não está em ordem. O que Deus quer é: minha vida não está em ordem, mas eu vou consertar agora, Deus. Entende? Então eu vou te dar esse tempinho para você fazer isso. Diante disso que você ouviu, tem alguém que tendo aceitado a Jesus Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, não recebeu um dos elementos? Me dê um sinal de braço, por favor. Aqui no canto, meu irmão, por favor. Há mais alguém que não tenha recebido um dos elementos? Daquilo que nós chamamos da última ceia, na noite que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão, partiu entre seus discípulos e disse: olha, esse é meu corpo que é partido por vós. E Ele dizia, ao meu ver assim, do sofrimento que Ele teria quando, por amor a nós, Ele se entregaria na cruz. Aqui não está o corpo de Jesus Cristo, mas aqui está uma memória, a lembrança de que podemos celebrar a morte e ressurreição de Cristo
até que Ele venha. Até que Ele venha buscar a sua igreja. Ou que nós, como igreja, ou eu como igreja, vá até Ele. Então, uma última situação. Você que não pegou, tem alguém que não pegou ainda? Não? Então, lembrando da morte do Senhor, comamos do pão. De modo semelhante, o Senhor pegou o cálice, distribuiu entre seus discípulos e disse assim: este é o sangue da nova e eterna aliança. Glória a Deus, aleluia. O que simboliza o sangue de Cristo, é que nos dá livre acesso à presença de Deus. Ele também é que apaga todos os nossos pecados quando confessados. É o sangue de Jesus Cristo que nos traz vida eterna. Então, lembrando da morte e da ressurreição de Cristo, bebamos. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Aleluia, glória a Deus. Não existe Deus como o Senhor. E eu não vou cansar de dizer essas palavras. Não existe Deus. Na verdade, fora do Senhor nem Deus existe. Porque, Pai, o Senhor nos trouxe à tua presença. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos uniu ao Senhor através do sangue de Jesus. E, Senhor, que momento é esse em que nós podemos celebrar, podemos cantar, podemos adorar o Senhor, dizendo que o Senhor fez isso. Senhor, muito, muito obrigado, porque eu era criatura e hoje sou filho, porque nós fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, e o Senhor fez isso por amor a nós. Então te adoramos, te exaltamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Você pode passar o cálice para a pessoa que está à sua direita, e os irmãos vão recolher junto, enquanto nós cantamos e adoramos o Senhor com mais um cântico. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escolhi proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. És libertação.
confio em ti, eu 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 confio em ti. Escuta proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer. Tua força me faz crer. Além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, Senhor. Confio em ti, eu confio em ti. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, igreja. Realmente, o fato de você estar aqui essa manhã é porque você confia no Senhor. Amém? Diga ao irmão que está ao seu lado: sorria, você está sendo filmado pelo céu. E não escapa nada, hein? Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós estamos numa série de mensagem a respeito deste material aqui, discipulado, acompanhamento inicial. São 8 lições que nós veremos em todos os cultos da igreja. Então, hoje nós vamos estudar sobre a lição 2, e no decorrer dos próximos domingos, próximos finais de semana, aí nós estaremos vendo a lição 3, 4, então, nesses 8 fins de semana, nós estaremos ministrando sobre isso. Qual que é o propósito? O propósito é alinhar a nossa visão, para que nós possamos estar ainda mais capacitados para consolidar pessoas para Jesus. Não somente ganhar a pessoa para Jesus, mas consolidá-la através do batismo, colocando ela numa célula, iniciando o discipulado com esta pessoa. Por isso eu quero encorajar você, que ainda não tem esse material, a adquirir. Por quê? Porque é um material que você vai trazer um investimento na sua vida. É um conhecimento que todos nós precisamos ter. Aqui fala sobre as bases dos valores da vida cristã, é muito bom. É um material que a nossa igreja vai usar bastante mesmo. Nós vamos usar bastante para trabalhar com as pessoas. Principalmente você que está numa célula, que é líder de célula. Então nós estamos disponibilizando esse material ali fora. Esse aqui é o manual do discípulo, ele custa R$7, e esse é do discipulador, que já vem com as respostas e um roteiro de discipulado. Esse é um pouquinho mais caro, esse é 10. Esse aqui só tem as lições. Esse tem as lições com as respostas e mais um roteiro do discipulado.
Hoje quero falar sobre o Espírito Santo transforma a sua vida. Amém? Diga comigo, o Espírito Santo transforma a minha vida. E nós podemos dizer essa frase em vários tempos verbais. Nós podemos dizer, o Espírito Santo transformou a minha vida. O Espírito Santo está transformando a minha vida. O Espírito Santo transformará a minha vida. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo em nossas vidas, ela é contínua. Ela não acaba, ela não para. Então nós podemos dizer essa frase em vários tempos verbais. E nós também podemos dizer que o Espírito Santo, ele é tudo em nós e tudo também para nós. Mas, afinal, quem é o Espírito Santo? Qual é o desejo do Espírito Santo? Qual é o propósito do Espírito Santo? Quem ele é? Qual o seu propósito? O que ele deseja da nossa vida? Muitos são os versículos na palavra de Deus que fala sobre o Espírito Santo, e eu não vou discorrer sobre todos eles, porque senão a gente ficaria aqui o dia todo. Mas eu quero pegar alguns versículos para que a gente possa aprender mais sobre o Espírito Santo. E eu vou usar a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Talvez a sua Bíblia esteja um pouco diferente da minha. Eu quero compartilhar nessa manhã 3 verdades muito importantes sobre o Espírito Santo. Eu quero falar sobre a identidade do Espírito Santo, o propósito do Espírito Santo e o desejo do Espírito Santo. Amém, irmãos? São verdades muito importantes que nós precisamos aprender. A primeira verdade, então, a identidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem uma identidade. O Espírito Santo, ele é Deus. Se você observar versículo de 28 de Mateus, capítulo 28, versículo 9, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele faz parte do qual nós chamamos de Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas talvez você pense, então pastor, quer dizer que são 3 deuses em vez de um? Não, é um Deus se manifestando na forma de 3 pessoas. Um Deus se manifestando na forma de 3 pessoas. A pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa Deus Espírito Santo. E o pastor Gilson falou semana passada, domingo passado, que é muito difícil para a gente tentar descrever sobre Deus. É muito difícil a criatura tentar descrever a respeito do Criador. Mas eu gostaria de ilustrar, como eu gosto, a respeito da Trindade, para facilitar a sua compreensão. Então, por exemplo, eu uso a figura do ovo. O ovo, nele você tem a casca, a gema e a clara. Mas os 3 são o quê? São o ovo. Por isso que nós falamos a gema do ovo, a clara do ovo e a casca do ovo. Os 3 são o ovo. Assim é a Trindade. Deus Pai, e Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Mas eles são Deus. E o Espírito Santo, ele tem essa identidade. A gente não pode diminuir a pessoa do Espírito Santo. Ele não é nem maior nem menor que é Deus. Ele é Deus. Então a gente tem que ter esse entendimento. Se Jesus disse que enviaria ele para nós, é porque ele é muito importante. Tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, acham que o Espírito Santo é uma luz, é uma energia. Não, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo também, ele é o conselheiro. João capítulo 14, versículo 16 a 17, diz assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará
em vocês. Em outras versões não fala sobre o conselheiro, fala consolador. Mas nós precisamos entender nesse contexto aqui o que Jesus está comunicando. Jesus estava dizendo a respeito da sua partida, ou seja, ele retornaria ao Pai. E os discípulos estavam muito tristes por causa disso. Então ele começa a confortar os seus discípulos dizendo: olha, eu vou voltar para o Pai, mas o Consolador, o Conselheiro, estará em vocês e estará com vocês, ajudando vocês, encorajando vocês, motivando vocês. Então ele fala a respeito disso, que ele iria para o Pai, mas que agora Deus enviaria o Conselheiro, o Consolador. O que ele está dizendo também é que Deus continuaria junto deles, mas não na pessoa agora de Jesus, mas como nós aprendemos, na outra pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo: olha, não fique preocupado, eu estou aqui com vocês, fazendo os milagres, mas eu preciso retornar para o Pai. Mas o Conselheiro vai continuar, ele vai estar com vocês, ele vai ajudar vocês, vai consolar vocês, vai instruir vocês, estará com vocês em todo momento, em todos os lugares. Então o Espírito Santo também, ele é o Conselheiro. O Espírito Santo também é como uma pessoa. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, como uma pessoa, o Espírito Santo também fica triste. Ele tem sentimento. Principalmente quando nós não guardamos e não praticamos e não obedecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa orientação. A palavra de Deus é o nosso valor. A palavra de Deus é o nosso guia. E quando a gente não segue essas orientações da palavra de Deus, o Espírito Santo se entristece. Quando nós não damos lugar ao Espírito, mas damos lugar ao pecado, o Espírito Santo, ele também entristece. Então ele é como uma pessoa, ele tem sentimento. Essa é a identidade do Espírito Santo. É muito triste ver pessoas que ignoram a pessoa do Espírito Santo, mas ele tem uma identidade, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é o conselheiro, está pronto para te ajudar, para te consolar, para te orientar. E o Espírito Santo também é uma pessoa. Nós temos que ter muito cuidado em não entristecer o Espírito Santo. Assim como a gente tem cuidado em não entristecer aquelas pessoas que a gente ama, a gente também tem que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Principalmente quando a gente dá lugar à carne e não dá lugar ao Espírito. Amém, irmãos? Então, essa é a identidade do Espírito Santo. É a primeira verdade. Ele é Deus, ele é conselheiro e ele é uma pessoa. Segunda verdade, o propósito do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem vários propósitos na nossa vida, na minha vida, na sua vida, mas eu quero falar somente alguns propósitos que está aqui na nossa lição. Aliás, se você quiser depois aprofundar, está tudo aqui o que eu estou falando. Por isso eu quero dizer 3 coisas a respeito do propósito do Espírito Santo. Primeiro, que o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar. Se você observar lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, esse texto aqui é maravilhoso. Esse texto aqui está me dizendo que o Espírito Santo me ajuda a orar. Por que disso? Porque muitas vezes nós não sabemos como orar, ou não lembramos de orar por diversas áreas em nossa vida. Tem tanta coisa que a gente precisa orar, mas a gente não lembra. Mas a gente não precisa ficar preocupado com isso, porque o Espírito Santo, além de nos ajudar a orar, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas bênçãos que nós recebemos não são resultado da nossa oração.
Algumas são resultado de nossas orações, mas outras não. Outras são resultado da intercessão do Espírito Santo por nós. Mas como assim, pastor? Tem muitas bênçãos que você recebeu que você não pediu para Deus. Não é verdade? Tem muitas vezes que a gente recebe que a gente não lembrou, nós não pedimos para Deus, mas mesmo assim Deus nos abençoou. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece cada necessidade da nossa vida. Então Ele intercede por nós com esses gemidos inexprimíveis, dizendo: Pai, ele precisa disso, ele está lutando, você não está orando sobre isso, mas Deus está vendo a sua dificuldade, então o Espírito Santo está lá intercedendo, ajudando você na oração. Esse texto é maravilhoso. Por exemplo, você quando sai para dirigir, você lembra toda vez de orar a Deus? Quantas vezes nós saímos, pegamos uma estrada para viajar, ou para vir ao trabalho, mas nós não lembramos de orar, pedindo a proteção de Deus, mas nem por isso Deus deixou de nos proteger. Então é assim que funciona com o Espírito Santo em relação à oração. Muitas coisas nós não lembramos, nós nos esquecemos, mas Deus não esquece, o Espírito Santo está ali intercedendo por nós. O outro propósito do Espírito Santo, além de ajudar nós a orarmos, ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 16 diz: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus naquele momento e nós não entendemos, e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, principalmente a não somente entender a palavra de Deus, mas fazer com que aquela verdade na palavra de Deus se torne prática em nossa vida. Porque não adianta só você ter o conhecimento, você precisa desse conhecimento para colocar esse conhecimento em prática. E aí que entra o Espírito Santo, nos ajudando a entender, interpretar e colocar aquilo em nossa vida, fazendo as mudanças necessárias que precisam ser feitas. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. E não somente ele nos ajuda a entender a palavra de Deus, mas nos ajuda a lembrar da palavra de Deus. Quantas vezes, conversando com as pessoas, vem em nossa mente alguns versículos da palavra de Deus? Quantas vezes conversando, aconselhando, ensinando as pessoas, aqueles versículos da palavra de Deus vêm em nossa mente? O que é isso? É a obra do Espírito Santo, fazendo você lembrar daquilo que você já leu, daquilo que você já estudou na palavra de Deus, para ajudar uma pessoa, ou até próprio ajudar você numa determinada situação. Às vezes você está naquela luta, aí vem as palavras de promessa de Deus na sua mente, você está lutando lá, num problema, e aí vem aqueles versículos da palavra de Deus, aí você se acalma, e aí você vai para a oração. Quem faz isso? É o Espírito Santo, fazendo você entender, fazendo você lembrar da palavra de Deus. É muito maravilhoso essa pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele nos ajuda a vencer o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Entenda bem essa verdade. A nossa alma se converte, mas a nossa carne não. Você precisa saber disso. A sua alma se converte, mas a sua carne não. Ela continua tendo os desejos dela. E se você não controlá-la, você vai satisfazê-la. Então a gente precisa entender isso. Então, como que a gente vence a vontade da carne? Através do Espírito Santo. Somente através do Espírito Santo que a gente consegue conter a nossa carne, crucificar a nossa carne, colocar a nossa carne no devido lugar. Então, quanto mais você se enche do Espírito Santo, menos espaço a carne tem sobre a sua vida. Porque o Espírito Santo vai te preenchendo, onde a carne não vai ter espaço. Mas a notícia triste é que acontece ao contrário também. Quando você se enche da carne, você já não ouve mais o Espírito Santo. Ele fala e você não ouve.
Porque você está cheio da carne. Então, o Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado, à medida que a gente vai se enchendo do Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo é que a gente consegue ter força para vencer o pecado. E quanto mais você vai enchendo, menos você vai desejando as coisas da carne. E quando o Espírito Santo, ele te ajuda a orar, quando o Espírito Santo te ajuda a entender a palavra de Deus, quando o Espírito Santo te ajuda a conter a carne, a vencer o pecado, ele te leva a um propósito maior: ser parecido com Jesus. Esse é o alvo final. Deus deseja que a gente seja parecido com Jesus, que a gente seja santo como Jesus foi, que a gente busque essa santidade. Então, quando o Espírito Santo ele ajuda você a orar, a entender a palavra de Deus e também a vencer o pecado, ele está te levando a você ser parecido com Jesus. Amém, irmãos? Então, esse é o propósito do Espírito Santo: ajudar você a orar, entender a palavra de Deus e vencer o pecado. Essa é a segunda verdade. Terceira verdade: o desejo do Espírito Santo. Como aprendemos, o Espírito Santo ele é como uma pessoa. E como uma pessoa também, o Espírito Santo, ele tem desejo. O Espírito Santo, ele deseja que você seja cheio dele. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Irmãos, nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. Vivemos em um mundo em que os valores do mundo são contrários aos valores da palavra de Deus. E quando você se embriaga com vinho, isso vai te levar ao quê? A se corromper, a libertinagem. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito. E é interessante que o vinho no texto, ele também pode representar para nós tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então podemos dizer, olha, não se encha de tudo aquilo que afasta você de Deus, porque você vai acabar se afastando, mas se encha com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te aproximar ainda mais de Deus. Então esse é o desejo do Espírito Santo. Ele deseja que a gente seja cheio dele, para que a gente não dê lado para a carne, para que a gente se aproxime de Deus ao invés de se aproximar do mundo. É como o crente girafa: corpo na igreja, cabeça lá fora. Nós não podemos ser assim. A gente então precisa encher-se do Espírito, e esse é o desejo do Espírito Santo. Mas o mais interessante nesse texto é o seguinte: repare quase no finalzinho do versículo, ele diz assim, ó: mas deixem-se encher pelo Espírito. Vocês observaram isso aqui? O Espírito Santo tem o desejo, o Espírito Santo está pronto a fazer isso, mas você precisa deixar. Ele não vai forçar. É uma decisão sua e minha. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos encha. Ele quer fazer isso. Ele está pronto a fazer. Mas você precisa dar essa liberdade para ele. Tem pessoas que não se enchem do Espírito porque não dá liberdade para o Espírito Santo encher a vida dele. Dá liberdade e abre a porta da sua vida para um monte de coisa entrar. Mas aí para a obra do Espírito Santo fecha. Como que vai estar cheio do Espírito Santo? Aí vem no culto, acha que o culto é frio, acha que o pastor não pregou bem, acha que o louvor não foi legal, e não consegue ficar 1h30 aqui dentro do culto. Mas passou a semana inteira se enchendo do quê? Não vai conseguir ficar aqui dentro mesmo. Aqui vai ser chato, aqui vai ser enfadonho, mas a semana inteira se enchendo do quê? Então você precisa deixar se encher. É uma decisão que você precisa tomar. Ele deseja que você seja cheio dele. O Espírito Santo deseja que você seja testemunha de Jesus através dele. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Irmãos, isso não é só o desejo do Espírito Santo que você seja testemunha, mas isso é um resultado de quem está cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito, ele não consegue ficar calado. Ele não consegue deixar de testemunhar o que Jesus está fazendo na vida dele. Ele está tão feliz, ele está tão cheio do Espírito, que ele não consegue ficar de boca fechada. Ele conta para o vizinho, ele conta para o parente, ele conta para o colega de trabalho, ele espalha tudo que Jesus está fazendo na vida dele, porque ele está cheio e ele quer colocar isso para fora, ele quer transbordar. É muito interessante lá em Atos capítulo 4, versículo 20, os discípulos eles estavam cheios do Espírito, e eles estavam pregando a palavra de Deus, e por conta disso, eles foram presos. Mas mesmo presos ali, sofrendo, eles disseram uma frase que até hoje impacta meu coração. Eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? Irmãos, tantas coisas Jesus já fez em nossa vida. Olha para o que você era antes e o que você é hoje. Quanta coisa maravilhosa Deus já transformou na sua vida, já trabalhou no seu ser. E essas coisas nós não podemos ficar calados. Nós, como os discípulos, nós temos que dizer: ó, nós não podemos deixar de falar o que vimos e o que ouvimos. Ah, pastor, mas eu não vi Jesus. Quem disse? Você viu Jesus através da transformação na sua vida. Você nota Jesus na transformação na sua vida. Jesus transformou sua vida. Essa é a visão que você tem. E isso você pode compartilhar com as pessoas. Pastor Carlito Paz fala sobre a vida cristã, que a vida cristã é receber, repartir e celebrar. Então, você recebeu o Evangelho, agora é a sua vez de dar esse Evangelho a quem não tem, compartilhando da sua experiência, daquilo mesmo que Jesus fez na sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, o que seria de nós sem o Espírito Santo? O que seria de mim, de você, sem o Espírito Santo? Se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. O resultado de você estar aqui é obra do Espírito Santo na sua vida, porque a Bíblia diz lá em João capítulo 16, que o Espírito Santo ele nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O fato de você estar aqui foi porque uma vez o Espírito Santo falou ao seu coração: você precisa se arrepender, você precisa entregar a sua vida para Jesus. E aí você aceitou, você se batizou, e você deu essa continuidade nessa caminhada até os dias de hoje. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, convencendo nós dos nossos erros. E até mesmo os dons que você tem, foi o Espírito Santo que deu. E é muito triste ver pessoas que têm tantos dons e não usam para o Senhor. Dons são presente de Deus. Entenda, vamos supor que você me deu uma camisa de presente. Só que você começa a perceber que eu não uso aquela camisa. E passa tempos, você nunca me viu usar aquela camisa. Você vai pensar: puxa, pastor Jean não gostou do meu presente. Dei a camisa para ele com tanto carinho, uma camisa bonita, mas ele nunca usou. Assim são os dons de Deus. Nós entristecemos a Deus quando nós recebemos aquilo de Deus e nós não usamos. E o interessante é que a gente não usa na casa de Deus, não usa na obra de Deus, mas a gente usa para o benefício próprio. A gente usa os nossos dons lá no nosso trabalho. Por quê? Porque vai me trazer dinheiro, vai me trazer sucesso, vai me trazer conquista. Não é meio injusto? Não estou falando que você não deva usar os seus dons no seu trabalho. Aliás, você deva usar, com certeza. Mas as pessoas fazem isso só lá. Não deveria ser o contrário? Eu uso para Deus aquilo que Ele me deu e como consequência também Deus vai me abençoando e eu vou usando em outras áreas. Por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Tem pessoas que recebem os dons, chega e senta na igreja. Então a gente está sendo meio injusto com Deus nessa parte. O Espírito Santo deu dom, e Ele deu dom com propósito, para que você usasse para a propagação do Evangelho. Precisamos usar os dons que Deus nos deu. Aprendemos nessa manhã 3 verdades importantes. Aprendemos sobre a identidade do Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é conselheiro, Ele é uma pessoa. Aprendemos o propósito do Espírito Santo. Ele nos ajuda a orar, nos ajuda a entender a palavra de Deus e nos ajuda a vencer o pecado. Aprendemos o desejo do Espírito Santo.
E Ele deseja que você seja cheio dele, que você seja testemunha de Jesus através dele. Mas há algo mais importante ainda que precisamos aprender. O que fazer para ter o Espírito Santo? Pastor, é maravilhoso aprender essas verdades, a identidade, o propósito, o desejo, isso é lindo. Mas eu não quero só isso, eu não quero só as informações, eu quero o Espírito Santo para mim. Eu quero que Ele habite em mim, eu quero ter comunhão com o Espírito Santo, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Pastor, o que eu faço? Primeiro, quem não tem o Espírito Santo precisa se tornar filho de Deus. E como você faz isso? Se arrependendo dos seus pecados e aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você precisa fazer isso, tornar-se filho de Deus. Quando isso acontece, nós passamos de criaturas para filhos, porque todos são criaturas, mas nem todos são filhos. Entendeu? Todos são criaturas, mas nem todos são filhos. E Deus dá o Espírito Santo somente para quem é filho, entenda isso. Só quem é filho recebe o Espírito Santo. Se você observar Gálatas, capítulo 4, versículo 6 diz: e porque vocês são filhos, olha aí como ele começa, porque vocês são filhos, então tem um motivo. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Então quem é que recebe o Espírito Santo? Quem é filho, quem se arrepende, quem entrega a sua vida para Jesus, esse recebe o Espírito. Então se você ainda não tomou essa decisão, não deixe para depois. Deixe de ser criatura e passe a ser filho de Deus. E para você que tem o Espírito Santo, que já é filho de Deus, que já batizou, então encha-se do Espírito Santo, para que a cada dia você esteja cheio de Deus e vazio das obras da carne. Eu estava vendo na internet a inauguração do Templo de Salomão que uma igreja fez. Muito bonito, muito lindo, maravilhoso, muito legal. Mas você tem um templo muito mais valioso e mais importante do que aquele. É a sua vida, que é o templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? E isso é muito sério. Então que você fique com essa mensagem no seu coração e use e abuse do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Uma coisa muito boa é a gente poder ter essas informações, não é? É gostoso saber que a gente tem uma pessoa para se relacionar. Essa pessoa chama-se Espírito Santo de Deus. Então, durante essa semana, eu gostaria que você aplicasse isso na sua vida. Deixasse que essa informação não viesse só à sua mente, mas viesse também ao seu coração. Pode ser? Porque muitas vezes nós queremos o conteúdo. E é uma das coisas que eu tenho visto esses dias, e algumas pessoas têm participado comigo durante os meus discípulos, as pessoas onde eu estou caminhando, é o seguinte: não interessa tanto o quanto você sabe, mas aquilo que você aplica do que você sabe. A gente pode saber um monte de coisa, mas não aplica tudo. Eu sei que hoje em dia existe uma corrida desesperada para a questão acadêmica, pelo menos, para que você possa ser um doutor, um mestre. Um mestre e um doutor, né? É assim que faz primeiro, né? Mas, se você aplicar isso à vida, o que você, para que você apertar mesmo assim, o que sobra? E hoje, nós recebemos algo maravilhoso para nós, irmão. Veja, você poder se relacionar com o Espírito Santo. Todos nós fomos batizados no Espírito Santo, mas a plenitude do Espírito, essa só vem para aqueles que buscam o Espírito, para aqueles que deixam, como o pastor Jean disse, se encher, na verdade, como Gálatas disse. Então, essa semana é a semana de você se relacionar com o Espírito Santo.
Repete comigo, essa semana eu vou me relacionar com o Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, não existe melhor pessoa para nos ensinar como o Senhor. Então, Paizinho, essa semana e o resto das nossas vidas, nós precisamos nos relacionar com o Espírito. Espírito, o Senhor é uma pessoa. Então eu posso conversar, eu posso dialogar. O Senhor me responde. Espírito, seja na minha vida, como em várias pessoas que nós vemos na Bíblia. Nós vimos o Senhor enchendo a vida dos apóstolos, e eles sendo usados pelo Senhor. Na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui presentes, que o Senhor nos encha, que nós estejamos cheios, completos, plenos da Tua presença, e que, Senhor, nós possamos abrir nossas vidas para isso, que o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente esteja aberto para isso, Pai. Porque não existe melhor pessoa para se relacionar do que o Senhor. Ninguém nos entende como o Senhor. Ninguém sabe as dificuldades que passamos como o Senhor. Ninguém vai olhar para nós com os teus olhos. Por isso, Senhor, leva em paz a tua igreja agora. Cada uma dessas pessoas que está aqui, para que eles possam digerir muito bem essa palavra. E que ela não fique só na mente, mas caia no coração. E haja um desfrutar dessa palavra durante os nossos dias. Para louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meu irmão, vai na graça e na paz do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.